Cerca de 45% dos brasileiros acima de 50 anos sofrem com algum tipo de má circulação. Já no Japão, esse número é menos da metade. Apenas 20% dos idosos apresentam doenças circulatórias. Além disso, tem uma das maiores expectativas de vida no mundo. Em média, os japoneses vivem mais de 84 anos. Aqui no Brasil, 75 anos. E não é sobre viver mais, é sobre viver bem. Com lucidez, mobilidade, independência e principalmente com a circulação em dia. Mas afinal, qual que é o segredo deles? Sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e eu fui para o Japão aprender isso. Hoje vou te mostrar o que eles fazem de diferente e como você pode aplicar isso na sua rotina para proteger sua circulação até os 90 anos. Há alguns anos recebi um prêmio pelo meu trabalho e tive a oportunidade de acompanhar um serviço de cirurgia vascular no Japão. Aprendi muitas coisas interessantes que quero compartilhar aqui. E o que mais me impressionou foi a resistência deles à dor. Cirurgias que fazemos aqui com anestesia geral, lá era com anestesia local. Além disso, percebi que as japonesas quase não apresentam lipedema. Isso pode explicar por que elas queixam menos de inchaço nas pernas. Posso garantir que voltei diferente, com a mente mais aberta. Um dos aspectos mais intrigantes dos hábitos japoneses que promovem a saúde circulatória é que são fáceis, acessíveis e até agradáveis. Qualquer pessoa pode praticá-los. Um ótimo exemplo são os banhos quentes, conhecidos como ofuros. No Japão, o banho vai além da higiene. É um ritual diário de autocuidado. A imersão em água quente frequente em banheiras profundas ajuda a relaxar o corpo e mente. Mas do ponto de vista vascular, os benefícios vão além do simples relaxamento. O calor provoca dilatação dos vasos sanguíneos, que é um processo conhecido como vasodilatação, que facilita a circulação pelo corpo. Isso diminui a pressão arterial, melhora a oxigenação dos tecidos e favorece o retorno venoso, especialmente nas pernas. É como proporcionar uma pausa terapêutica para o sistema circulatório. Além disso, os músculos se soltam, as tensões do dia se dissipam e a qualidade do sono tende a melhorar. Em resumo, o ofurô é um hábito simples que desencadeia uma série de benefícios para o coração, os vasos sanguíneos e a qualidade de vida em geral. Os japoneses não se preocupam apenas com a circulação durante o banho. Outro aspecto fundamental é a alimentação. A dieta tradicional do Japão é rica em peixes como salmão, sardinha e cavala. Esses alimentos são ótimas fontes do que? De ômega 3, uma gordura anti-inflamatória que protege a camada interna dos vasos sanguíneos, conhecido como endotélio. Além disso, eles costumam consumir muito chá verde, uma bebida repleta de antioxidantes, como as catequinas. Esses compostos ajudam a reduzir a formação de placas nas artérias. Já pensou em adicionar o chá verde à sua rotina? O melhor horário para tomar é no meio da manhã ou à tarde, longe das refeições principais. Isso ajuda a evitar as interferências na absorção do ferro. 2 a 3 xícaras ao longo do dia são suficientes para aproveitar os benefícios sem sobrecarregar o organismo. E lembre-se, nada de água fervendo. O ideal é que a temperatura fique entre 70 e 80 graus Celsius. Temperaturas mais altas podem destruir parte dos antioxidantes. Se você tem varizes ou conhece alguém que tem, compartilhe esse vídeo agora. Pode salvar as pernas dessa pessoa. E tem mais. Alimentos fermentados como o miso e o natto são excelentes para equilibrar a flora intestinal. Isso é importante, pois uma flora saudável ajuda a diminuir a inflamação no corpo. O natto pode ter um sabor peculiar, mas é considerado um alimento mais eficaz para prevenir trombose no Japão. Ele contém uma enzima chamada nattokinase, que ajuda a limpar as artérias. Eu me lembro da primeira vez que experimentei o natto lá. É um gosto que realmente precisa ser adquirido, não é tão simples assim. Mas já teve a oportunidade de provar? Me conta. No Japão, o consumo de ultraprocessados é bem menor. Ao contrário do que vemos em muitos países ocidentais, a alimentação por lá se baseia em produtos naturais, frescos e pouco processados. E os queijos, eles só foram introduzidos após a guerra. Aliás, essa é uma história fascinante. Um aspecto interessante é a impressionante habilidade dos japoneses de se movimentarem ao longo do dia. Usar o carro para tudo não é comum. A caminhada é parte da rotina. Andar de bicicleta é estimulado e até o elevador é frequentemente ignorado em favor das escadas. A dona Kiko, minha paciente de 92 anos, sobe escadas diariamente.
e fica irritada quando alguém oferece o lugar para ela no ônibus. Seu corpo pode estar envelhecendo, mas a sua circulação não precisa acompanhar esse ritmo. Uma tradição interessante é a Rádio Taiso, um programa de rádio com exercícios matinais leves que milhões de japoneses seguem todos os dias. Essa prática regular ativa os músculos da panturrilha, que funcionam como coração periférico, ajudando a bombear o sangue de volta para o centro do corpo. Não se trata apenas do que fazem, mas de como o fazem. A rotina no Japão é marcada por disciplina, constância, refletindo diariamente na saúde. Ter horários fixos para as refeições, o sono e a atividade física permite que o corpo funcione de maneira mais eficiente. Quando o organismo sabe o que esperar, ele agradece, inclusive o sistema circulatório. Você já conhecia algum desses hábitos? Qual deles você considera mais fácil de adotar? Dormir bem, por exemplo, reduz a inflamação, controla a pressão arterial e melhora a saúde dos vasos sanguíneos. É um detalhe muitas vezes negligenciado, mas essencial para garantir uma vida longa e saudável. Aqui, os médicos dizem para elevar as pernas. Mas os japoneses fazem exatamente o oposto, sentam sobre elas. Você já reparou na postura típica dos japoneses? Eles se sentam sobre os calcanhares na posição chamada seiza. À primeira vista pode parecer desconfortável, mas essa prática traz vantagens. Sentar-se assim por alguns minutos pode ajudar a estimular a circulação nas pernas, aumentar a consciência corporal e melhorar a flexibilidade. Claro que essa posição não é adequada para todos, especialmente para quem já enfrenta problemas circulatórios, mas é um ótimo exemplo de como até o descanso pode ser ativo e trazer benefícios para o corpo. Ao falarmos sobre como melhorar a circulação, é interessante destacar práticas tradicionais como o shiatsu e o anma. Essas técnicas ativam pontos de energia no corpo que eles chamam de meridianos. De acordo com a medicina tradicional japonesa, esses locais desempenham um papel crucial no fluxo sanguíneo e na harmonia do organismo. Do ponto de vista científico, as massagens ajudam a melhorar a circulação e aliviar as tensões. Quando analisamos a saúde dos vasos, as massagens são aliadas valiosas. Se você está curtindo esse conteúdo, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa cuidar da sua circulação. Um dos segredos mais eficazes está na cultura da prevenção. No Japão, é comum realizar exames de saúde regularmente, mesmo na ausência de sintomas. A filosofia de cuidar antes que piore é parte do cotidiano. Esse cuidado constante desde a juventude ajuda a detectar problemas vasculares antes que se agravem. E não podemos esquecer da importância de cuidar da mente. Você sabia que o cortisol alto pode destruir seus vasos sanguíneos? No Japão, descobri que eles têm 3 técnicas específicas para baixar o cortisol em minutos. Enquanto a banheira proporciona relaxamento, o ofurô envolve de maneira única. É mais profundo, aquecido e propício à meditação. Ele aquece o corpo e acalma a alma. Prática como Zazen, que é a meditação sentada, são essenciais para diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A cultura japonesa valoriza o silêncio, reflexão e meditação. Quando em excesso, o cortisol prejudica a circulação. A atenção plena, ou mindfulness, oferece benefícios surpreendentes. Ela ajuda a equilibrar as emoções, melhora a qualidade do sono e reduz os riscos de doenças cardíacas. Tudo está interligado. Você já tentou meditar por apenas 5 minutos? Falando sobre presença e contemplação, já comentamos aqui no canal do Shirin-yoku, que significa banho de floresta. Essa prática japonesa é bem simples, consiste em caminhar calmamente entre as árvores, prestando atenção nos sons, nas cores e nos aromas da natureza. Embora pareça fácil, os benefícios são impressionantes. O contato com a natureza ajuda a reduzir os níveis de cortisol e melhora a frequência cardíaca, o que nos leva a um relaxamento profundo. Em termos de saúde vascular, isso traduz em pressão arterial mais estável, menos inflamação, e uma melhor oxigenação dos tecidos. E o melhor de tudo é que você não precisa ir ao Japão para aproveitar essa prática. Um parque, um jardim ou até mesmo o quintal da sua casa podem ser o local ideal. Basta desacelerar, respirar fundo e se permitir estar presente. E a ciência está a nosso favor. Um estudo da Universidade Tohoku acompanhou mais de 40 mil japoneses ao longo de 20 anos. Os resultados mostraram que aqueles que adotavam hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, banho quente, a rotina ativa, sono reparador, apresentavam um risco menor de falecer por problemas cardíacos. Os japoneses nos ensinam que é possível ter uma circulação saudável com práticas simples e consistentes. E aqui no Brasil?
O que você pode fazer na prática para melhorar sua circulação nas próximas semanas? Comece hoje descobrindo sua expectativa de vida. Vou colocar um teste para fazer na descrição. Depois volte aqui e conte como que você vai melhorar esse resultado. Lembre-se, os japoneses não têm um segredo, têm hábitos. Qual você começa amanhã. Agora que você conheceu os segredos dos japoneses e entendeu os benefícios do chá verde, é hora de saber que ele não é o único que pode ajudar na circulação. No próximo vídeo, eu vou falar sobre outros chás que trazem efeitos positivos para o seu corpo e que podem estar crescendo bem no seu quintal. Não perca!